O rei que desobedeceu por dentro não começou sua história em rebeldia, começou em temor. Saul não foi levantado como alguém orgulhoso ou resistente à voz de Deus. Pelo contrário, ele começou pequeno aos próprios olhos, inseguro, escondido, consciente da grandeza da responsabilidade que estava recebendo. Deus o escolheu exatamente assim. O problema não foi a origem de Saul, foi o caminho que ele percorreu depois, porque a desobediência que o derrubou não nasceu em atos públicos, nasceu no interior. Saul aprendeu a parecer obediente por fora, enquanto por dentro seu coração já não estava rendido. Essa é a forma mais perigosa de desobediência, porque ela não escandaliza de imediato. Ela se esconde atrás de argumentos, de contexto, de boas intenções. Saul não acordou um dia decidido a desafiar Deus. Ele foi, pouco a pouco, permitindo que sua vontade se tornasse mais importante do que a vontade divina. E quando isso acontece, mesmo que os lábios ainda honrem a Deus, o coração já começou a se afastar. O primeiro sinal dessa desobediência interna aparece quando Saul precisa esperar. Esperar sempre revela quem governa o coração. Quem confia, espera. Quem não confia, age. Diante da pressão do povo, da ameaça dos inimigos e do silêncio aparente de Deus, Saul entra em crise. Samuel demora. O povo se dispersa. O cenário fica instável e Saul decide fazer algo que parece lógico, mas espiritualmente é fatal. Ele assume uma função que não lhe foi dada. Ele oferece o sacrifício. Aos olhos humanos, Saul estava tentando manter a ordem espiritual do povo. Aos olhos de Deus, ele estava ultrapassando limites claros. A desobediência não estava apenas no ato, mas no pensamento por trás do ato. Saul acreditava que o fim justificava os meios, que a manutenção da estrutura era mais importante do que a obediência à palavra, que Deus entenderia. E sempre que alguém começa a pensar assim, já está desobedecendo por dentro, mesmo que ainda pareça fiel por fora. Quando Samuel chega e confronta Saul, a reação dele revela ainda mais o que estava acontecendo internamente. Saul não se quebra. Ele se explica. Ele apresenta razões. Ele fala do contexto, da pressão, das circunstâncias. Esse é um sinal claro de um coração que já não está sensível, porque o coração obediente se arrepende rápido. O coração orgulhoso se defende. Saul não discute o que fez, mas tenta justificar por que fez. Isso mostra que sua preocupação já não era agradar a Deus, mas preservar a própria imagem. Essa postura se repete em um nível ainda mais profundo quando Deus dá uma ordem clara sobre os amalequitas. Não havia ambiguidade, não havia margem para interpretação. A ordem era direta, mas Saul novamente decide obedecer do seu jeito. Ele executa a parte da ordem, mas poupa o rei inimigo e guarda o melhor do rebanho. Externamente, parece uma vitória. Internamente, é uma rebelião disfarçada. A desobediência de Saul não foi completa rejeição à palavra de Deus, foi algo mais sutil. Ele escolheu quais partes da ordem seguir. Ele decidiu o que fazia sentido e o que não fazia. Esse é o coração que já não se submete totalmente. Saul acreditava que poderia agradar a Deus com uma obediência ditada, que poderia ajustar a vontade divina à sua lógica. Mas Deus não aceita versões personalizadas da obediência. Ele não pede entendimento total.
pede submissão total. Quando Samuel confronta Saul novamente, o estado interno do rei fica completamente exposto. Saul transfere a culpa para o povo. Diz que foram eles que quiseram poupar o rebanho. Diz que a intenção era sacrificar ao Senhor. Ele espiritualiza a própria desobediência. Essa é uma das formas mais graves de engano espiritual. Usar Deus como justificativa para decisões que ele nunca aprovou. Saul não estava enganando Samuel, estava tentando enganar a si mesmo. O momento em que Samuel declara que a obediência é melhor do que o sacrifício marca um divisor de águas. Deus não estava rejeitando Saul por um erro isolado, mas por um padrão interno. Saul havia aprendido a desobedecer por dentro, enquanto mantinha uma aparência de fidelidade por fora. Ele ainda falava de Deus, ainda liderava o povo, ainda ocupava o trono, mas o coração já não estava alinhado. A partir desse ponto, algo muda drasticamente. Deus rejeita Saul como rei, mas Saul continua reinando. Isso revela uma verdade dura. É possível manter posição sem manter presença. É possível continuar exercendo funções espirituais, mesmo depois de perder o favor. Saul ainda era rei aos olhos do povo, mas já não era aprovado diante de Deus. E essa dissonância interna começa a produzir efeitos emocionais profundos. O Espírito do Senhor se retira de Saul, e ele passa a ser atormentado. A ausência da presença gera insegurança. O homem que antes liderava com coragem agora vive dominado pelo medo. Saul se torna instável, impulsivo, agressivo. Ele reage em vez de discernir. Ele governa movido por emoções descontroladas, não por direção espiritual. A desobediência interna começa a se manifestar externamente. Quando Davi entra em cena, o contraste fica ainda mais evidente. Davi não era perfeito, mas tinha um coração sensível. Saul, por outro lado, já havia endurecido. O sucesso de Davi desperta em Saul um sentimento que revela o fundo do seu coração. O ciúme. Ao invés de se alegrar com aquilo que Deus estava fazendo, Saul se sente ameaçado. Ele começa a comparar, a medir, a competir, e a comparação é sempre um sintoma de insegurança espiritual. Saul passa a enxergar Davi como inimigo. Ele lança lanças, cria armadilhas, tenta matá-lo. E aqui a desobediência interna atinge seu ápice. Saul passa a lutar contra aquilo que Deus está levantando. Ele não percebe que ao tentar destruir Davi, está resistindo à vontade divina. Ele prefere proteger o trono do que preservar a presença. E quando alguém chega a esse ponto, já perdeu o discernimento espiritual. Mesmo assim, Deus ainda concede oportunidades de arrependimento. Davi poupa a vida de Saul mais de uma vez. Saul chora, se emociona, reconhece que errou, mas seu arrependimento não gera transformação duradoura. Ele sente remorso, mas não mudança. Suas lágrimas não produzem obediência. Ele continua dominado pelo medo de perder a posição. E esse medo o mantém preso em um ciclo de desobediência interna. Com o tempo, Saul experimenta algo ainda mais grave: o silêncio de Deus. Ele consulta o Senhor, mas não recebe resposta, nem por sonhos, nem por profetas, nem por sacerdotes. O céu parece fechado, mas esse silêncio não surge do nada. É consequência de um coração que ignorou a voz de Deus repetidas vezes. Saul ouviu,
mas não obedeceu. Foi advertido, mas não mudou. Agora, quando mais precisa, não consegue ouvir. Diante desse silêncio, Saul toma sua decisão final. Ele procura uma feiticeira. O rei de Israel, ungido, separado, aquele que havia combatido o ocultismo, agora busca direção nas trevas. Essa atitude não é um desvio repentino. É o resultado final de uma longa jornada de desobediência interna. Quando alguém deixa de ouvir Deus, acaba ouvindo qualquer outra voz que ofereça alívio imediato. Nesse ponto, Saul já perdeu tudo, mesmo ainda vivo. Ele perdeu a presença, perdeu a direção, perdeu a paz, perdeu o favor. O trono que ele tentou proteger se torna irrelevante diante do vazio interno. Sua morte no campo de batalha apenas confirma aquilo que já havia acontecido muito antes no coração. Saul desobedeceu por dentro antes de cair por fora. E essa história permanece como um alerta para todos que desejam caminhar com Deus. Porque o maior perigo não é desobedecer em atos visíveis, é desobedecer no coração, enquanto se mantém uma aparência de fidelidade. Não é errar, é justificar o erro. Não é cair, é se recusar a se quebrantar. Saul nos ensina que grandes quedas espirituais começam com pequenas concessões internas não tratadas. A pergunta que fica não é histórica, é pessoal. Onde temos desobedecido por dentro, enquanto ainda mantemos uma aparência correta por fora? Onde temos adaptado à vontade de Deus as nossas circunstâncias? Onde temos nos defendido quando deveríamos nos arrepender? Onde temos amado mais a posição do que a presença? Porque Deus não rejeita quem falha, mas quem endurece o coração. Saul perdeu o reino porque perdeu a sensibilidade. Davi errou gravemente, mas se quebrantou profundamente. Essa é a diferença entre rejeição e restauração. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários qual parte dessa história mais te confrontou. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões bíblicas profundas e transformadoras. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas e escolha hoje obedecer primeiro por dentro, para não precisar cair por fora.